Creep Feeding, uma estrutura própria para bezerros para quem pensa em desmama precoce e desmamar bezerros cada vez mais pesados, muito utilizada dentro de propriedades rurais. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse assunto e falar que tipo de produto que é utilizado dentro de um Creep Feeding para melhorar cada vez mais a performance de bezerro, está aqui comigo o Dr. Stefan, ele que é médico veterinário da Líquida Nutrição Animal e ele vai nos explicar um pouquinho mais sobre essa categoria animal e o que está sendo utilizado aqui nesse Creep que nós estamos acompanhando. Dr. Stefan, nós estamos aqui em frente a uma bezerrada de Creep Feeding, uma bezerrada diferenciada, a gente vê que tem genética envolvida. Mas que produto que ele está utilizando aqui e o que é o Creep Feeding primeiro? Bom, Fabiano, aqui nessa propriedade nós trabalhamos com um suplemento líquido para Creep Feeding. É uma inovação tecnológica, né? É uma técnica utilizada somente no Brasil, com suplemento líquido, né? E existem grandes vantagens na utilização desse suplemento, principalmente com relação, primeiro, à estrutura, né? Que a gente trabalha com uma estrutura bastante simples, uma estrutura econômica, não precisando do coxo descoberto, né? E com a utilização muito fácil, né? Mesmo sabendo que o Creep Feeding, na maioria das vezes, é feito no tempo da cheia, né? Da água, vamos dizer, do verão, né? Onde chove muito. Então a gente tem muito problema com chuva. E no caso do suplemento líquido não existe esse problema. O animal lambe diariamente, com chuva, sem chuva, né? Sem desperdício da ração, estimulando o rumen diariamente, né? E tem uma coisa bastante importante, o suplemento líquido no Creep Feeding, ele tem uma ação muito importante na formação, na antecipação da formação do rumen. Agora o Creep Feeding, a estrutura. Como que é essa estrutura? Como é que um pecuarista constrói um Creep Feeding adequado dentro da propriedade? Para a utilização Creep Feeding com suplemento líquido, nós temos uma tranquilidade muito grande com relação ao investimento, né? Hoje nós utilizamos, basta 16 postes, 8 tábuas de 3 metros, fio de arame, né? E um pouquinho de mão de obra. Fazemos um Creep 6x6, né? Coxo descoberto. Então hoje, com menos de R$ 150, nós montamos uma estrutura de Creep Feeding. E quantos animais podem ir dentro desse Creep? Esse Creep nós utilizamos já com as nossas pesquisas, né? Isso foi tudo desenvolvido nesses 5 anos que a gente está trabalhando com Creep Feeding em suplemento líquido. Nós trabalhamos com lotes de 120 a 150 vacas, né? Então essa estrutura 6x6 ela é suficiente para essa quantidade de animais. Agora, e quando a gente coloca a líquida dentro desse coxo, qual a especificação, qual a quantidade que a gente determina para cada bezerro desse? Então, iniciamos o tratamento com os bezerros a partir dos 45 dias de idade, né? No início, esses animais praticamente só mamam leite, né? Eles ainda não estão comendo capim, vamos falar assim, ainda não são ruminantes, né? Então, esse início é muito importante que eles sejam estimulados com o suplemento líquido. O que vai acarretar isso? Vai acarretar uma formação de rumen mais rápida, fazendo com que esse capim comece a comer, com esse animal comece a comer capim mais ligeiro, né? Então, com 45 dias de idade, 60 dias, ele já começa a lamber 20 a 30 gramas diariamente, né? E esse consumo vai aumentando conforme o bezerro vai crescendo, né? Aí depende muito da desmama da fazenda, com quantos quilos ela quer desmamar esse animal, ou tem algum período de tempo de tratamento, por exemplo, dos 45 dias até os 6 meses, 8 ou 10 meses? Você tem duas opções aí. Uma opção seria desmamar esse bezerro, no caso de animal de cruzamento industrial, podemos desmamar bezerros a partir de 5 meses de idade com 120 quilos. Nós sabemos que no cruzamento as raças europeias são mais precoces e também na formação do rumen elas são mais precoces, né? Então, no caso de um cruzamento com 5 meses. Com o Nelore nós temos muitas experiências já de desmama com 6 meses, né? Que é a desmama mais precoce. E existe o criador que gosta de desmamar o bezerro mais pesado no tempo normal, que é de 8 meses, né? Às vezes até um pouco mais, como no caso do Pantanal, nós desmamamos bezerros com 10 meses. Né? Então ele se aplica nas duas formas, tanto para desmamar antes, né? Ou desmamar no tempo correto com um peso superior. E o que nós conseguimos de resultado? Isso é muito importante, Fabiano. Investimento bastante baixo, né? E nós conseguimos resultados de 15 a 20% a mais no ganho de peso final, quer dizer, de incremento, né? Hoje, desmamando o bezerro normalmente com 180 quilos, o macho. Nós encontramos resultados com 220 a 230 quilos de desmama
no mesma época de desmama, seria de 8 meses, né? Agora, nós sabemos que a líquida tem vários tipos de produto para cada categoria animal. O que tem de diferente dentro da líquida para o bezerro para utilizar no creep feed? São produtos elaborados especificamente para essa época, que com ingredientes próprios, né, para a formação do rumen. Então nós trabalhamos com glúten de milho hidrolisado, nós trabalhamos com lipídios de origem vegetal. Existe um detalhe muito importante. Eu com suplemento líquido, eu forneço ureia com bezerros de 45 dias, 60 dias. Nós sabemos que tecnicamente isso não é normal acontecer com outros tipos de suplementos. Mas como nós trabalhamos com ureia de degradação lenta, ureia totalmente segura, então esse estímulo ruminal da amônia nas bactérias do rumen, ela já acontece precocemente. E essa é a grande vantagem do produto, né? Nós já temos uma suplementação já adiantada, né? Com a ureia já no início da formação do rumen, e isso faz com que exista uma maior multiplicação bacteriana, existe uma formação, um ganho de peso superior. E muito importante, Fabiano, esses animais, quando eles começam a comer o capim antes, eles começam a tomar menos leite. E aí existe um benefício muito importante, o benefício com relação à matriz, né? Esse animal, ele realmente é menos incomodado, vamos falar assim. Nós temos vários depoimentos de clientes que utilizam suplemento líquido e dizem o seguinte: além de eu desmamar meu bezerro mais pesado, eu ainda tenho a vantagem de ter um aumento de fertilidade nas vacas. E tem uns que falam ainda, meu bezerro já está desmamado no coice com 8 meses. Porque ele não depende mais da vaca, ele já está com o rumen completamente formado, né? Então é uma das vantagens também para se utilizar dentro das propriedades do líquida, é a questão de liberar a mãe, vamos dizer assim. Exatamente. E o que acontece? Quando você está com o animal com rumen pronto, na hora de desmamar esse animal, mesmo que você opte, vamos dizer, por algum problema econômico, às vezes uma economia forçada, você pode desmamar esse bezerro só no sal mineral. Quer dizer, ele não vai sentir. Por quê? Porque ele está com o rumen pronto, ele não está dependendo da ração líquida. Ele depende do rumen dele, e o rumen está pronto. Então, você tem essa opção, de repente, de desmamar esse bezerro sem uma outra suplementação. O ideal é que se desmame esse bezerro já com a outra suplementação líquida para a desmama, que é um produto específico para a desmama, para você ter a continuidade da suplementação e ter a continuidade do desenvolvimento desse animal. Agora é a oportunidade que o pecuarista tem de poder fazer e utilizar dentro da propriedade. Ele que está nos assistindo, como é que faz para entrar em contato? Uma coisa só eu gostaria de falar ainda, Fabiano, antes de passar o nosso contato. Antigamente, eu garanto que tem muita gente que está assistindo agora, nós aí, e lembra de ter tentado começar a fazer creep feeding e ter desistido. Principalmente porque não tinha a ferramenta que existe hoje, que é o suplemento líquido, né? Fazia um coxo muito caro, tinha que fazer coxo coberto, dava chuva de vento, molhava o produto, apodrecia, o bezerro não comia, né? Então hoje tem a opção do suplemento líquido. Então hoje, com investimento baixo, com chuva ou sem chuva, você utiliza o suplemento líquido com sucesso. Então não tem mais erro. Hoje podemos utilizar essa técnica, né, que é viável e que dá um retorno garantido, né? Passando o nosso contato para conversar com a gente pode passar mais informações. Temos o nosso site, né? O site é liquidanutri.com.br, né? O e-mail liquid@gmail.com e o nosso telefone para contato é